Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao 1515, onde eu trago solução para quem trabalha como personal trainer, como eu, né? Então, vamos lá. O problema que eu tinha, que eu vou trazer aqui a solução hoje, é o seguinte: muitos alunos sentiam dificuldades quando ia começar a fazer flexão, ficava perdendo a técnica, sacrificando a técnica para conseguir fazer a quantidade que muitas vezes a gente propunha ali no treino, né? Então, eu tive que achar algumas soluções para a gente conseguir estar executando com uma boa técnica, com qualidade, e assim conseguir sucessivamente evoluir esse aluno para uma flexão completa, o exercício aí de push-up, né, a flexão de braços. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês essas soluções que eu encontrei, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou personal trainer, eu sou aquele papacurso que gosta de fazer muitos cursos, e o meu ponto mais forte é que eu gosto de colocar as coisas na prática, porque eu vejo muita gente aí que faz curso daqui, faz curso de lá, aprende muita coisa e não consegue transferir isso, tirar, né, aquela velha frase de colocar a teoria na prática. E isso que é o ponto aqui que eu quero ajudar todo mundo com essa minha facilidade, né? Porque tem várias pessoas que têm dificuldade, nada contra você fazer vários cursos, nada contra você ter muito conhecimento, porém, tem pessoas que têm dificuldade em colocar isso na prática, tá? Então, vai ser isso que eu vou estar aqui passando para vocês hoje, e essas poucas soluções que eu achei, tá? De maneira, assim, prática, que valem a pena, fazem aí um resultado legal dentro do meu treino, dentro da minha aula. E assim, a oportunidade aqui eu vejo que para quem é personal hoje aí, ou quem está vivendo nessa pandemia, tentando treinar em casa, isso pode te ajudar a conseguir fazer a flexão, porque a flexão é um movimento aí complexo, né? Que a gente tem que sustentar o nosso próprio peso, conseguir fazer a levantada dele do chão, né? Então, isso às vezes tem pessoas que têm dificuldade, alunos, às vezes até professor, às vezes tenta ajudar o aluno de alguma forma, mas aí tenta colocar aquela coisa que aprendeu, mas às vezes não rola muito bem. E aqui eu vou dar 3 soluções, 3 opções para você começar a fazer a flexão de braço hoje, tá? Então, primeiro ponto que eu quero conversar aqui com vocês é o seguinte, que a flexão de braços, muita gente acha que é um exercício de força, que a gente vai estar lá, vai pegar aqui e vai ficar lá, né, se matando de fazer força. Só que não é bem assim. A flexão de braços não é um exercício de força extrema. Muita gente acha que a flexão de braços a gente vai levantar o nosso próprio peso todo, né? Por exemplo, se você tem 50 quilos, você acha que você vai levantar 50 quilos empurrando no braço. Não é verdade? Isso é o comum, a gente raciocina isso. Por quê? Porque a flexão de braço, eu estou usando meu braço para empurrar meu corpo. Só que, se a gente parar para pensar um pouquinho na parte mecânica, na parte da física, a gente precisa analisar que existe uma alavanca, tá? E essa alavanca, o que determina isso? Ajuda a dividir, ajuda a gente dissipar um pouquinho dessa carga. Então, o que acontece? Aí, eu fiz algumas pesquisas aqui, se você quiser você pode fazer aí também, e o peso real que a gente acaba fazendo de força na flexão de braços, esse peso relativo, né, vai ser aí por volta de 50 a 80% do nosso peso, tá? Então, se eu peso 100 quilos, vai chegar aí por volta de, eu vou fazer a força de 50, no máximo 80 quilos eu vou estar empurrando. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas então por que fica tão difícil, né? Porque às vezes você está pensando agora aí, mas no supino, então, se eu for ver, eu faço aí o peso para conseguir fazer tranquilo. Só que o que acontece? Qual que é o grande lance da flexão que bloqueia muito nós de fazer, nossos alunos, e a gente às vezes não linka aí o grande ponto? Se é uma alavanca o que tem que acontecer? Ela está no chão, né? Aqui é o chão, a gente está aqui. A gente tem que fazer esse movimento, né? Tipo de, não de gangorra, mas de alavanca, né? Então o que acontece? Aqui ele tem que ser como se fosse uma tábua,
pedaço de ferro aí, uma haste de ferro, tem que estar reto. Só que muitas vezes a gente começa a fazer a força, a coluna, eu perco o movimento, sei lá, movimento aqui, e a gente perde essa. E aí o que a gente acontece? Cria uma outra alavanca do movimento. Então você vai ter que fazer a força para empurrar duas alavancas. E aí que atrapalha, às vezes a gente coloca muito peso, às vezes a gente perde a qualidade, perde aí vamos dizer, a performance da flexão de braços, do nosso exercício, tá? Então vamos entender o que acontece. Se a gente perde essa performance, a gente forma uma outra alavanca, qual é o real problema aqui na flexão de braços? Pensa aí, ó. Vou mostrar para vocês. Flexão de braços. Tô aqui, exercício, ó. Prática hoje. Desci. Subi. Aqui eu desci, subi retinho, ó. Vou mostrar aqui. De novo. Outro ângulo, ó. Pra vocês conseguirem ver, tô descendo, subindo. Reto, né? Agora, o que acontece se eu fizer isso, ó? Entenderam? Eu mudei todo a minha postura. Criei outras alavancas. Perdi a estabilidade. Perdi o controle do meu core. E esse controle do meu core, que é o principal componente para a gente conseguir fazer uma flexão de braços com qualidade, tá? E a gente conseguir fazer aí com uma performance alta, a gente conseguir diminuir talvez um pouco a intensidade desse peso, porque lembra, as pesquisas aí, os estudos, os achados que eu consegui encontrar e trazer aqui para vocês, eles citam que a gente faz de 50% a 80% do nosso peso corporal de força. Só que por quê? O que vai diferenciar muito disso? Possivelmente esse controle que a gente tem de estabilidade, a posição das mãos. Então, e essas são variações possíveis. Só que a maior delas é o core. Por quê? Porque a gente precisa controlar o nosso corpo para conseguir fazer uma força pura com o braço, né? Então, isso vai ser o principal, o primordial aqui para a gente conseguir estar fazendo a flexão de braços com qualidade, beleza? Então, pensando nisso, o que a gente tem que propor então? Se eu não consigo fazer, ou se meu seu aluno aí não consegue fazer a flexão de braço completa, retinha, descer e subir como uma prancha, né? Você vai ter que sacar o quê? Ah, ele não tem o controle do core, não tem o que você está falando até agora, esse monte de coisa. Beleza, então a gente vai facilitar para o core dele conseguir controlar, tá? Então é isso que a gente precisa fazer inicialmente. Então eu vou te dar aqui as 3 opções, tá? Então vamos lá para a opção 1, beleza? Então, opção 1, se você quer fazer aí se você está num lugar que você tem um equipamento, sei lá, um step, um rolinho, pode ser uma garrafinha, eu vou usar aqui o meu rolinho, só preciso achar ele. Aqui, ó, tá no canto. Achei. Pronto, voltei. Ó, peguei o rolinho. Aqui, ó, então, primeira opção, se você tem um equipamento, um rolinho, uma garrafinha, um step, o que seja, vou te dar a primeira opção aí para você fazer a flexão de braços, tá? Você pode começar com a limitação de altura do chão, tá? A distância. Então, o que vai acontecer? Você faria aqui, ó, completo, né? Esse movimento do braço lá na flexão. Aí você vai limitar a altura, ó. Vou até abaixar a câmera aqui para vocês conseguirem ver o movimento perfeito, tá? Então vamos lá, ó. Quero que vocês vejam todo o movimento. Então tô aqui, ó. Movimento da flexão de braços, limitação de altura. Estou aqui, ó, coloquei o rolinho no meio do meu corpo. Vou descer, tocar no rolinho e subir. Tá vendo? Ó? Eu não chego totalmente no chão. Então, o que acontece? Eu diminuo o ângulo. Então, essa é a primeira opção que eu tenho. Por quê? Porque eu diminuí a distância, eu facilitei o movimento. Então, esse é aí uma regressão da flexão de braços. É onde eu consigo fazer a flexão de braços, talvez
para alguém que não tem toda essa amplitude, tem dificuldade na hora de conseguir fazer a força, perde lá o quadril, perde o core, essa é uma opção. Eu pego o rolinho, vamos fazer de lado agora, para vocês conseguirem ver melhor ainda, ó. Tô aqui, coloquei o rolinho no meio, ele tá aqui, ó, desci, toquei o peito no rolinho, voltei. Acho que aqui ficou escuro, né, ó. Vou mudar o ângulo aqui de luz, ó. Cheguei, desço, subi. Desci, toquei o peito, subi, tá? Então, essa é a primeira regressão, a primeira opção que eu vou te sugerir para você fazer aí com o seu aluno, ou você mesmo fazer em casa, se você não consegue fazer a flexão de braços até o chão. Ou se você faz aquela flexão, sai meio torta, não consegue segurar o quadril, perde o movimento, ou mesmo começa a fazer ela, e aí o que acontece? No meio, lá para a quinta, sexta repetição, começa a errar a técnica. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Que muitos alunos meus tinham problemas do quê? De perder a técnica no meio, ter que sacrificar a técnica para fazer a quantidade correta. Isso não é legal, por quê? Porque a gente propõe lá o exercício de chegar numa fadiga, de chegar aí num nível de condicionamento máximo, só que aí não consegue produzir isso, por quê? Porque perde a qualidade no meio. Então, essa é uma possível solução. Você coloca o rolinho, limita a altura, limitei a altura, posição aqui, desço, toco o peito, subir, tá? Então, opção 1, limitação de altura. Você pode usar rolinho, step, garrafinha, tudo que eu já disse aí para vocês. Beleza? Então, essa foi a primeira opção. Vocês viram que o core, você vai conseguir controlar ele um pouquinho melhor, porque você não vai descer tanto, você não vai ter aí uma solicitação de muita carga, de muito peso, porque a amplitude está menor, tá? Então, agora vamos para a opção número 2, tá? Que você pode utilizar. Essa opção número 2, que eu vou dar, ainda é no chão, tá? Essa opção número 2, ela é uma opção para quem não tem nenhum material, não tem nada, está em casa, não tem o material, você está dando aula online, aula para alguém aí, e não tem material, essa pessoa não tem material para fazer, tipo, não tem nada para apoiar, não tem nada, aí você vai utilizar essa opção que eu vou te dar de flexão de braços agora, tá? Essa opção é uma das mais legais e melhores que eu conheço para quem não consegue fazer e quer começar a fazer a flexão de braços, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro passo, a gente vai dividir ela em alguns passos. Vou fazer de assim que acho que vai ficar melhor, porque eu tinha invertido aqui o tatame, mas não curti o jeito que ficou não. Vou fazer aqui então, ó. Primeiro, vou começar, ó, num 4 apoios, só que, ó, mais afastado, tá? Então comecei mais afastado nesse 4 apoios, ó. Aí tirei, ó, o pé, lá, ó, tá vendo? Ou o pé não, o joelho. Tirei o joelho, aí vou descer nessa flexão, desci, soltei, bum, caí, né? Travo lá, ó, tiro o pé do chão, subo no joelho. Travo o pé de novo, subi. Lembra, a pessoa não consegue subir, ela não consegue fazer força. Chego. Ai, não aguento mais. Bum, solta, tira o pé, sobe no joelho, trava, faz só a parte excêntrica da flexão. Caí, tiro, subo, tá? Então, essa é uma das regressões aí que você pode estar utilizando, se a pessoa não consegue. Aí, o que você vai conseguir? Quais são os benefícios desse exercício, dessa regressão na flexão de braços? 1, você vai estar trabalhando a fase excêntrica, de toda a amplitude de movimento. 2, você vai conseguir aí já começar a educar o core dessa pessoa, porque às vezes, lembra que eu falei, o maior problema da pessoa não conseguir fazer uma flexão de braços ou ter que sacrificar a qualidade é o problema do core, porque ela não consegue controlar como se fosse uma tábua, como se fosse aí um bastão descendo e subindo inteiro em bloco o corpo. Isso prejudica demais a performance da flexão, beleza? Então, essa é a opção. Vou repetir ela aqui, ó. Aqui, então, posição da flexão, desço até onde eu conseguir, cheguei lá, bum, solto o corpo, tiro o pé do chão, subo no joelho empurrando, travo o pé lá de novo, tirei o joelho, desço até onde der, bum, solto, tiro o pé,
subo de novo no joelho, tá? Isso vai me ajudar a criar força e começar a evoluir. E possivelmente evoluir aí para flexão de braços completo. Porque a partir do momento que eu conseguir descer, meu aluno, conseguir descer até o chão sem precisar soltar o peso, às vezes já vai começar a subir novamente. Então, é esse o ponto que a gente quer aí chegar e conseguir evoluir, mantendo a qualidade técnica, mantendo a performance do exercício, tá? E rapidamente com esse exercício a gente consegue evoluir esse aluno, consegue fazer ele passar para flexão logo, tá? Esse é um exercício, uma opção para quem não tem nenhum material, não tem nada para fazer, está no espaço aberto, não tem nem onde apoiar, tá legal? Então essa foi a segunda opção de flexão de braços para quem não consegue fazer e quer aprender aí, quer começar a fazer a flexão de braços, beleza? Então, agora pessoal, vocês perceberam que eu estou falando muito que é o core, que é o problema aí da flexão, é muito relacionado ao controle do nosso corpo, a estabilidade, né? Então, essa última opção que eu vou dar, ela tem muito da questão do core e isso a gente vai aprender a controlar e aprender como evoluir. Eu vou dar para vocês aí a ideia de como vocês vão progredindo esse aluno até ele chegar na flexão completa, tá legal? Então, vamos lá. Só vou tomar uma água que eu tô falando bastante e isso tá me deixando com a goela seca. Bora lá. Então, ó. Última opção, tá? Então, a última opção, ela vai ser muito parecida com a primeira que eu dei do rolinho, porém, a gente vai mudar, não aqui, a distância de empurrar, tá? A gente vai mudar a altura nossa, a intensidade, tá? Porque nessas duas opções que eu passei antes, a gente continua intenso, mas a gente faz um movimento aí, dá uma quebra que ajuda a pessoa a conseguir executar. Agora aqui, o formato que a gente vai ajudar essa pessoa a executar, ela vai ter que controlar o core dela, fazer o movimento completo da flexão, só que com uma intensidade mais baixa, tá legal? Então, o que você vai precisar para fazer essa opção da flexão de braços? Essa opção aí mais simples, regredida. Você vai precisar de um apoio, tá? Um apoio aí de alguma altura. Se você estiver na academia, você pode ir baixando a barra. Eu vou te mostrar aqui e aí você já vai logo sacar de cara o que você pode fazer. Se você estiver dando aula aí, você pode fazer num sofá, pode fazer numa cadeira, pode fazer numa mureta, tá? Bora lá, ó. Entendam aqui. Sofá. Tô apoiado aqui. Vou. Pontinha do pé lá. Encaixei. Movimento da flexão. Desço. Toco o meu externo aqui no ponto e volto. Então, cheguei. Desci. Toquei. O que tem que ficar ligado aqui? A gente não pode cair o quadril. Lembra? Eu tenho que descer e subir em bloco. Tenho que manter o movimento retinho, tá? Então, essa opção vai ser de menor intensidade, mas eu preciso entender meu corpo e descer meu corpo em bloco e subir em bloco, tá? E aí, como eu vou saber se tá legal ou não? Eu preciso sacar. Quanto mais alto, menor a intensidade. Eu posso até começar numa parede. Vou lá na parede, ó, e começo na parede. Beleza. Só que aí o que ficou muito fraco, tá muito leve. Consigo controlar aqui, não tô quebrando o quadril, jogando pra frente. Então aí o que eu faço? Abaixo mais um pouquinho. Comecei na parede, tá tranquilo? Vou para um sofá, ou um braço de um sofá, uma mureta. Tá tranquilo? Sei lá, pega um lugar um pouquinho mais baixo. Ficou mais tranquilo? Vai abaixando até chegar no chão. E aí, a hora que você estiver no chão, você já estará fazendo a flexão de braços completa, tá legal? Então, essa é a terceira solução, a terceira opção aí para quem quer começar a fazer flexão de braços e não consegue, tá? E a dica bônus dessa terceira opção é assim, não fique no mesmo ponto. Se você já conseguiu fazer numa altura, tenta baixar mais um pouquinho, tenta baixar mais um pouquinho.
sempre abaixando. Por quê? Lembra, é a intensidade. É isso que vai ajudar na carga, é isso que vai ajudar você a chegar no chão, conseguir fazer a flexão completa. Se você não abaixar esse nível aí da altura do seu exercício, você sempre vai ficar na mesma, tá? Então você sempre precisa ir diminuindo a altura do exercício aí do movimento, tá? Para conseguir aumentar a intensidade e chegar a fazer a flexão completa, beleza? Nessa terceira opção, é isso que eu tinha para mostrar para vocês dessa terceira opção, tá? E os detalhes então, tá? Recapitulando aqui a nossa live. O que tem que prestar atenção? Flexão de braços, controle do core, tá? Por quê? Se você conseguir controlar o core, você vai conseguir aí, entre aspas, diminuir, fazer o menor esforço, tá? E qual que é o menor esforço da flexão de braços? 50% do seu peso, tá? Porque eu falei aí das pesquisas, falei do que eu achei, que é de 50% a 80% que você faz realmente da sua carga. Por quê? Porque a gente está usando uma alavanca, um braço de alavanca. Estou lá, um ponto fixo no chão e o outro se movimentando. Então, por essa divisão de cargas, a gente levanta e move por volta de 50% a 80% de peso nosso relativo à força, tá? Então, se você não consegue controlar esse braço de alavanca, você forma mais, você perde o controle, perde a estabilidade, ele balança, aí você aumenta a intensidade disso e você tem que gastar mais força, produzir mais força para conseguir levantar o seu corpo e fazer o movimento, tá? Então, o grande truque aqui vai ser a força de estabilidade, você conseguir controlar o seu corpo como uma tábua, como um bloco sólido, e ele vai sair do chão, levantar e descer todo em conjunto, tá? Então, esse é o grande segredo. E essas três opções que eu passei aqui antes vão te ajudar demais a aprender a controlar ou ensinar aí seu aluno a controlar o core, ensinar aí a questão de amplitude de movimento, ensinar a fase excêntrica, ensinar as fases completas, tá, do movimento. Então, é isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje. Espero que essas três opções te abram aí muito a mente e te deixam aí umas ferramentas novas para você conseguir executar muito bem a flexão de braços. E agora, principalmente nessa fase, conseguir também fazer aí em casa, onde você quiser, a sua flexão de braços bem e ensinar também bem, beleza? Então, era esse o objetivo da nossa live aqui de hoje, das 15h15. E até amanhã, 15h15, pessoal. Valeu? Então, bora lá, bora evoluir!